Outra vez chegando até você para mais uma edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça, multiforme graça, que a paz, como diz Osés de Paula, célica graça, possam manifestar na vida de cada um de vocês, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo fé e proporcionando um momento especial de refrigério na presença de Deus. Quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele diz também, refrigera a minha alma. O refrigério de Deus é produzido pela esperança que firmamos em Cristo, pelo compromisso que temos nele e pela vida diária que vivemos com ele. Se você quer ter uma vida tranquila, uma vida abençoada, como diz o salmista, uma vida refrigerada, é hora de pensar bem nos compromissos que você tem assumido no mundo espiritual. Você pode ter uma religião, você pode ter um conceito, você pode ter uma filosofia, mas não é simplesmente ter. Você tem que comparar isso que você tem com aquilo que é a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo. E essa verdade liberta dos conceitos errados, das filosofias insuficientes e da vida, muitas vezes, marcada por atitudes e ações que desagradam a Deus. Nós precisamos, mais do que nunca, entender que vida espiritual é diferente de vida humana, vida física. Você tem a vida física que vai terminar um dia com a morte. Mas a vida espiritual, essa nunca morrerá, ela é eterna. E aí você tem que decidir, enquanto está neste corpo de vida física, o destino da sua vida espiritual. Quer descansar eternamente com Deus nos céus? Jesus é o caminho. Caso você diga que não quer assumir um compromisso com Jesus como seu Senhor e Salvador, infelizmente, a sua alma, a sua vida espiritual vai sofrer eternamente no lago de fogo. Então, você que é uma pessoa inteligente, sabe que é necessário tomar o caminho certo. Porque se você está num caminho e alguém diz, olha, este caminho tem precipício, este caminho tem perigos, este caminho tem destruição, este caminho tem morte, você vai dizer, então não quero andar neste caminho. Aí se indicar para você, ó, agora este caminho aqui é vida, este caminho é alegria, este caminho tem paz, este caminho só tem coisas boas. Ó, então esse é o caminho que eu quero. E o que eu faço aqui é justamente indicar o caminho perfeito, o caminho seguro, o caminho maravilhoso que é Cristo Jesus. Às vezes você fica aí com preconceitos, né? Que dizendo que ser crente é isso, ser crente é aquilo, que esse crente não pode isso, não pode aquilo. É importante você pensar bem sobre o destino da sua vida espiritual. E quando você pensa bem, você vai para parâmetros importantes de comparação. E a Bíblia, ele oferece esta segurança, porque ela é a palavra de Deus trazida aos nossos corações através de homens, de pessoas que viveram várias épocas diferentes da história, em lugares diferentes dos pontos geográficos do mundo, e eles todos foram inspirados por Deus para trazer uma palavra sublime, uma palavra eterna, uma palavra poderosa, uma palavra imutável, uma palavra vitoriosa. E quando você tem a humildade necessária para reconhecer que existe um Deus e que este Deus ama você e tem um caminho preparado para que você possa trilhar, aí você começa a viver um tempo realmente que compensa. Um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de bênçãos, um tempo de vitória. O Falando ao Coração dura meia hora. Durante esta meia hora, eu oro com vocês, faço 2 orações. Eu ministro uma palavra bíblica, eu procuro conduzir vocês a experiências vivas e reais com Deus. Então, por favor, não saia daí, não muda de canal, não desliga, para um pouquinho no que você está fazendo. Eu vou trazer uma mensagem bíblica interessante para vocês nesta hora. Então, fica atento aí,
Deus tem uma grande obra para fazer na vida de cada um de vocês. Mas antes eu quero lembrar a todos que nós estamos na campanha dos 920 salmos anunciados aqui para as campanhas dos salmos. Já são 920 semanas propondo as campanhas dos salmos. E o salmo desta semana é o Salmo 95. Faça esta campanha, faça como muitas pessoas que têm feito estas campanhas, que têm através delas vivido bênçãos novas e importantes e preciosas a cada dia. Então faça a campanha do Salmo 95 para você ou para alguma outra pessoa e vamos viver um tempo novo de refrigério. Deus tem bênçãos especiais. Como fazer a campanha do Salmo? Talvez você me assiste hoje pela primeira vez e está aí perguntar. É o seguinte, você lê o Salmo que eu anuncio na semana, durante 5 dias, lendo 20 vezes por dia, 100 vezes no total. Então, vamos supor, você vai começar a campanha hoje, terça-feira, você lê 20 vezes hoje na terça, amanhã quarta, depois na quinta, depois na sexta, depois no sábado. Então, de hoje até sábado, você faz a campanha do Salmo 95, leia versículo por versículo, pensa em cada palavra, aplica no coração as palavras que forem tocando a sua alma, a sua vida espiritual, e você vai conhecer mais a Deus, você vai chegar mais perto de Deus, você vai ter mais fé e a sua vida será mudada por completo. Porque a palavra de Deus é viva. E a própria Bíblia diz que ela é como uma espada que vai até a divisão da alma e do espírito. Porque ela é apta para discernir até intenções que muitas vezes são reservadas e só você conhece. Então leia a Bíblia Sagrada. Ela é como um espelho. Quando você olha para a Bíblia, você diz, eu preciso arrumar um pouquinho aqui, coisa assim e tal, porque o espelho revela como você está na sua imagem. Então a Bíblia revela a nossa imagem diante de Deus. Então leia a Bíblia, tenha na Bíblia uma fonte perene de bênçãos e vitórias. Faça, portanto, esta campanha nesta semana, coloque um propósito diante de Deus e veja a mão de Deus abrindo portas e pavimentando caminhos importantes para que você viva uma vida vitoriosa e abençoada. Eu faço 2 orações. Na primeira oração que eu faço no programa é pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa. Pessoas que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. E a segunda oração é a oração do altar da intercessão. Quando eu apresento diante de Deus, já no finalzinho do programa eu vou fazer esta oração. Vou ungir a minha mão e vou apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo e também todos os nomes que chegam para mim. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje? Quer colocar o nome de alguém nesta lista importante de oração? Então passa uma mensagem pelo WhatsApp, você vê aí na tela 2 números de telefone, passa uma mensagem por escrito no WhatsApp, ou então liga no fixo, desde que seja horário de funcionamento normal da igreja. E aí passa o seu nome, quantos nomes você queira, faz aí uma lista, nós vamos orar juntos e a glória de Deus vai manifestar, milagres serão operados e bênçãos maravilhosas vão acontecer. Muitas pessoas têm o hábito de, na hora da oração do altar da intercessão, colar a mão delas na minha aí no vídeo. Você pode fazer isso, é gesto de fé. Não é que a minha mão vai curar, é que a unção que eu ministro no nome de Jesus é que opera o milagre. Então isso ajuda a sua fé. Outros colocam a carteira de trabalho se está desempregado, outros colocam o cartão de visita se é um vendedor, se é proprietário de uma empresa, está passando por uma crise, outros colocam um protocolo de um processo que está emperrado na justiça, e assim cada um faz um gesto de acordo com a sua necessidade e com a sua fé, e Deus ajuda, e Deus opera, e Deus abençoa, e Deus faz obras maravilhosas. E atenção, muita atenção, quarta-feira é dia de culto aqui na Betel. É o nosso culto de meio de semana. Vem estar conosco. Lembra que na Bíblia está escrito, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então a gente precisa sempre no meio dos anos, quando às vezes vai desanimando, porque você começa o ano assim, animado, entusiasmado, com muitos projetos, com muitos planos, com muitos objetivos, né? Depois vai esmorecendo naquilo, vai diminuindo a intensidade da sua fé, e aí no meio do ano você já está meio desanimado, meio cansado e tal. Aí o profeta Abacuque diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Então eu digo, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra no meio do mês, aviva a tua obra
no meio da semana também. E quarta-feira, esse culto de avivamento. Eu gostaria de ter você conosco nesta próxima quarta, que será amanhã. Então, 8 da noite aqui na Betel, se for possível, e eu espero que seja, venha estar presente. Ou seja, participe presencialmente. Caso não seja possível, porque mora longe, outro motivo, então você entra no YouTube e procura lá Falando ao Coração, e não deixe de se inscrever no nosso canal e assiste o culto. Começa pontualmente às 8 da noite, vai até por volta de 9h30, por aí, e eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. Espero vocês neste culto de amanhã, 8 da noite, aqui na Betel, presencialmente ou via redes sociais, para juntos vivermos coisas novas e preciosas e também gloriosas. Aproveitando, eu quero convidar todos vocês para que no próximo domingo estejam conosco. Já estamos, a partir de amanhã, no mês de dezembro, né, o último mês do ano, e já domingo será o primeiro domingo do mês, e todo primeiro domingo de cada mês aqui na Betel nós temos culto de Santa Ceia pela manhã e também à noite. Eu espero vocês para juntos cearmos, desfrutarmos da comunhão e vivermos as promessas de Deus, lembrando do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e também lembrando que Ele prometeu que um dia voltará para nos buscar. E esta esperança continua viva. E a Santa Ceia tem a oportunidade de fazer a gente lembrar e renovar a nossa esperança. Lembrar o que Jesus fez e renovar a esperança por aquilo que Ele vai fazer ainda e continuará fazendo a nosso favor. Te espero domingo. Venha pela manhã ou venha à noite. Lembrando que nós temos trabalho para criança, temos trabalho para adolescente, temos trabalho para todas essas faixas de idade, porque nós investimos na criança, investimos no adolescente, quando o mundo está aí querendo destruir os valores de família, valores morais, valores espirituais. Nós estamos trabalhando na contramão deste mundo cruel e contrapondo tudo isso, oferecendo oportunidades maravilhosas para que as nossas crianças e adolescentes sejam impactados com a bênção de Deus e vivam uma vida vitoriosa. Quero orar com todos vocês que contribuem com o programa. Saibam vocês que para manter esse programa no ar eu tenho custos altíssimos e conto com a participação de vocês, com a colaboração de vocês, com a contribuição de vocês para que eu possa continuar fazendo essa história. Já estou no ar há mais de 19 anos, todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre falando do poder do Evangelho, proclamando as boas novas de Cristo e levando paz, esperança, alegria, bênçãos na vida de tantas pessoas pelo mundo afora. Então, se você não é ainda um evangelista associado, venha ser. Entre em contato conosco, passe uma mensagem pelo WhatsApp dizendo assim, eu quero também ajudar no programa. Caso você não tenha um WhatsApp, liga no fixo, alguém vai te atender e aí você diz que quer contribuir com esta obra evangelística e também missionária. Oremos então. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças pelo privilégio de diariamente estar, através do Falando ao Coração, ministrando na vida de tantas pessoas. O Senhor conhece os nossos desafios e as nossas dificuldades para manter esse programa no ar. Mas eu te agradeço porque pessoas têm sido levantadas em diversas regiões e lugares do mundo para nos ajudar, contribuindo com esta obra. Mas ainda faltam, ó Pai, recursos para completar aqueles compromissos que mensalmente temos. Por isso eu te peço, desperta estas pessoas para que elas possam também vir a contribuir e abençoa e recompensa cada uma delas, porque elas estão semeando nesse terreno fértil do Evangelho. Elas estão contribuindo com esta obra importante de proclamação do Evangelho. Recompensa, fortalece, realiza sonhos, projetos, prospera. Abençoa, Senhor, todas estas pessoas. No nome de Jesus eu te peço. Amém e glórias a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você neste instante para ler comigo na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 37, versículo 19, dizendo uns aos outros, eis que lá vem o sonhador. Este versículo está inserido numa história linda que eu encontro na Bíblia. É a história de José, conhecido como José do Egito. Ele e seus irmãos viviam uma vida um tanto quanto conflituosa, porque ele era o dodói do papai,
pai Jacó, e ele sabia honrar o pai, e isso alegrava muito o coração do pai. E eles eram 12 filhos, e ele sempre no meio deles, ele tinha muitos sonhos, ele tinha uma visão acurada das coisas futuras, ele tinha uma relação especial com Deus, porque você sabia que existe uma promessa bíblica para quem honra pai e mãe? Esse é um mandamento com promessa. Na Bíblia está escrito: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na vida e tudo te vá bem. E José sabia disso, e ele honrava os pais. E aquilo provocava uma certa ira nos irmãos, que eram mais duros, que eram mais distantes em relação aos pais, que eram menos interessados em honrar os pais. E ele também era um sonhador, ele sonhava com o futuro, ele sonhava com uma vida melhor. Você sabe que sonhar faz parte do nosso organismo. Nós, quando estamos dormindo, nós temos sonhos, mas às vezes podemos ter visões, que pode ser um sonho de olhos abertos. E José era este homem sonhador, e ele de vez em quando contava para os irmãos os sonhos dele. E certa vez eles estão no campo, de repente José ficou para trás, vai chegando, e eles dizem entre eles: lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Você sabe que sonhar é um privilégio, e nós não podemos deixar de sonhar, porque só não sonha quem já morreu. Então nós estamos vivos, e é natural nós sonharmos, e devemos sonhar, porque quem sonha espera realizar alguma coisa maior. Quem sonha tem esforço para vencer as dificuldades e realizar aquilo que ele sonha. E era assim com José. José era um grande sonhador. Por ser um grande sonhador, ele teve problemas com os irmãos. Seus irmãos tentaram matá-lo, jogaram em uma cova, depois tiraram da cova e venderam ele como escravo para um grupo de negociantes que passavam pelo caminho. Esse grupo de negociantes, chegando na cidade, vendeu José, porque adquiriu, agora é um escravo. O escravo é aquele que não tem direito a voto, não tem direito à decisão, não tem direito a demonstrar o seu querer, não tem vontade própria. A vontade dele é a vontade do seu senhor. Chegando na cidade, ele foi vendido para um importante personagem da vida pública naquele país. E ele começou a trabalhar. Depois, trabalhando naquela casa, ele recebeu uma acusação indevida, uma condenação falsa. Inventaram contra ele, fizeram uma fake news contra ele, de que ele tinha molestado ou tentado molestar a esposa do seu senhor, e aquilo provocou uma situação muito desagradável. E, na verdade, foi ela quem o provocou, ela que tentou seduzi-lo, mas ele resistiu. Ele era um homem que tinha caráter, ele era um homem que tinha valores, ele era um homem que tinha princípios, era um sonhador, mas com valores e princípios, e só sonhava aquilo que era correto, só buscava aquilo que era correto. Então, quando aquela mulher tentou seduzi-lo e ele não cedeu aos caprichos dela, ela ficou com muito ódio dele e denunciou para o marido, dizendo que ela foi assediada. E o marido ficou muito nervoso e mandou-o para a cadeia. Denunciou, foi preso por assédio, e ali eles diziam: vai mofar na cadeia, porque aquele homem era uma autoridade importante, uma figura pública, notória. E aí José ficou naquela prisão durante um tempo. Mas o tempo passa, e nada melhor do que o tempo para mudar as coisas. O tempo passou, e um dia o faraó tem um sonho, e ninguém consegue interpretar o sonho dele, e alguém lembra que lá na cadeia tem um homem que era um sonhador. Aí, quem é esse sonhador? Era o José, o grande sonhador. Os próprios irmãos diziam: vem aí o sonhador. E o sonhador está preso agora. Mas quem tem Deus no coração pode estar na situação que for, que ele continua firmado na rocha, pensando nas coisas espirituais e vivendo as coisas espirituais com intensidade. Aí mandaram chamar o José foi levado à presença de Faraó. Chegou lá, o José interpretou o sonho e mostrou para Faraó o que tinha que ser feito para que aquele sonho pudesse se materializar. E o José foi convidado a assumir
uma importante posição de primeiro-ministro no Egito, o segundo homem do Egito no governo, e aí ele assumiu, e durante o tempo em que ele governou, o Egito foi o celeiro do mundo, porque o sonhador pôde colocar em prática aquilo que ele sonhava e pôde realizar um importante trabalho. A história é linda, não dá para contar toda ela, mas eu quero chegar nesse ponto. Que aquele que sonha, ele precisa firmar-se na rocha que é Cristo, para que os seus sonhos, ao serem realizados, possam trazer benefícios às pessoas. Porque tem muita gente aí que sonha ficar rico, e nesse sonho de ficar rico, nesse sonho de ficar milionário, passa por cima de tudo, usa de recursos escusos e às vezes entra em caminhos tortuosos e entra em dificuldades, em rotas de colisão com a verdade, com a sinceridade, com a honestidade e assim por diante. Por causa disso a gente vê tanta corrupção no mundo, por causa disso a gente vê tanto assalto, tanto roubo. São pessoas que desejam ficar ricos, sonham com a riqueza, mas querem alcançar através de qualquer custo. José não. José sonhava, mas colocava os seus sonhos diante de Deus. E no momento certo, o sonho foi realizado e ele cumpriu um papel importante. E hoje é lembrado como um ícone importante da história, porque soube sonhar e soube conduzir o seu sonho sempre debaixo da graça, da presença e da bênção de Deus. Existe uma parábola que conta-se de que 3 árvores, elas estavam numa colina e um dia elas começaram a conversar entre elas. E uma perguntou para a outra: quando você crescer, árvore, minha vizinha, o que você pretende ser? Ela disse: quando eu crescer, eu pretendo ser um baú daqueles que guardam tesouros, daqueles que guardam joias, daqueles que guardam riquezas. Muito bem, que sonho lindo. Aí ela perguntou para a outra: e você, o que deseja ser? Ela disse: olha, eu já penso diferente. Quando eu for uma árvore grande, eu gostaria que alguém me cortasse e fizesse de mim um barco, daqueles barcos que carregam reis, que carregam rainhas, que carregam autoridades, transportando riquezas para todos os lados. E aí, que sonho lindo, que maravilha. A outra árvore no canto estava calada, aí as duas perguntaram para ela: e você, amiga, o que pretende ser? Ela disse: olha, quando eu crescer, eu gostaria de estar numa colina muito alta, num monte muito alto, e que as pessoas pudessem olhar para mim, e olhando para mim, olhar para os céus e lembrar do Criador. Oh, que maravilha! Todas 3 tinham os seus sonhos. O tempo passa, veio um lenhador com motosserra, cortou a primeira árvore e fez dela um baú. Não, um coxo. Ela queria ser um baú, mas fez dela um coxo. E aquele coxo foi colocado lá no curral para que as ovelhas, o gado, pudesse ali comer sal e feno e capim e coisas assim. Veio outro lenhador, cortou a segunda árvore, muito frondosa, muito bonita, e fez dela um barco. E esse barco foi oferecido a alguns pescadores da região e eles adquiriram e agora estão aí usando para pescar, carregando peixes para lá e para cá. A outra árvore, chega um outro lenhador, corta, serra em vigas pesadas e ele não tinha muito o que fazer com aquelas vigas, guardou aquelas vigas no armazém. O tempo passou, Jesus nasceu. Jesus nasceu e foi colocado aonde? Num coxo, numa manjedoura. Olha só, aquela que sonhava em ser um baú para guardar muitos tesouros, guarda agora o melhor tesouro que a humanidade pôde receber. Jesus Cristo, o presente de Deus para a humanidade, o Salvador de nossa alma. O tempo passa, Jesus é levado a cumprir o seu ministério, e quando está cumprindo o seu ministério, certo dia, ele pede um barco emprestado. E que barco era aquele? Foi aquela segunda árvore que transformou num barco de pescadores. Alguém dizia: esse aí disse que iria ser um baú, virou um coxo, mas agora, como o coxo, está sendo um baú de tesouros. Você que gostaria de ser um barco para carregar reis e rainhas, está sendo
meio de transporte para pescadores e peixes, mas de repente Jesus pega aquele barco e atravessa o lago e opera maravilhas, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está naquele barco, o sonho realizando. E aí Jesus é condenado à morte, e morte de cruz. E na hora de crucificá-lo, onde arrumar uma madeira? Alguém lembrou, tem 2 vigas lá no galpão. Foram lá e buscaram aquelas vigas daquela árvore frondosa que gostaria de estar sobre uma montanha e que as pessoas pudessem olhar para ela e pensar em Deus. E agora Jesus é pregado naquelas 2 vigas que formam uma cruz. E ele morre naquela cruz. E a cruz de Cristo é onde nós olhamos para alcançar o perdão para os nossos pecados e pensamos em Deus, reatamos a nossa comunhão com Deus. Veja, vale a pena sonhar, porque às vezes você sonha e o sonho, ao ser realizado, parece insignificante, mas o resultado pode ser maravilhoso. José sonhava e sonhava e sonhava, e depois, através dos seus sonhos, ele pôde fazer um grande trabalho que salvou a humanidade da morte. E Jesus Cristo veio justamente para realizar os nossos sonhos e abrir as portas para que nós pudéssemos olhar para Deus e viver a eternidade segura e preciosa com Ele. Que você possa refletir sobre a vida de sonhos e pensar na grandeza de colocar e pautar os seus sonhos com a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. E você será a pessoa mais feliz da terra. E os seus sonhos serão de grande benefício para muitas pessoas. Vamos orar juntos? Quero aqui ungir a minha mão. Vou estender essa mão ungida no vídeo e vou rogar de Deus uma bênção na vida de cada um de vocês. Oremos então. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus que eu levanto minha voz diante do Senhor para pedir a favor de todas estas pessoas que oram comigo. Também pedir a favor de todas estas pessoas que estão sendo apresentadas diante do Senhor neste altar. Que as tuas mãos estejam estendidas, que os teus ouvidos estejam atentos e que o Senhor possa sondar os corações agora, ver cada necessidade e liberar as mais ricas, importantes e preciosas bênçãos sobre todas estas pessoas. Porque no teu nome, Jesus, eu declaro cura, eu declaro alegria, eu declaro paz, eu declaro vida eterna, eu declaro bons sonhos, eu declaro vida nova na vida de todas estas pessoas. Abra portas de vitória, abençoa, Senhor, a cada um, repreenda na vida delas todo o mal e fortalece-as para que possam vencer as tentações da vida e continuarem sonhando, sempre sonhando contigo, para que tenham sonhos maravilhosos e sublimes e possam desfrutar de um tempo de refrigério e de alegria na tua presença. No nome de Jesus oramos. Amém. E digam todos comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.